queria fazer mais uma oração com vocês. Pai, obrigado por essa manhã, por esse momento de comunhão, de relacionamento, por aqueles que estão aqui presencialmente na comunidade, bem como muitos dos nossos irmãos que estão viajando com seus filhos, ou mesmo aqueles que ficaram impossibilitados de estarem conosco nessa manhã, aqueles que estão conectados conosco, nos acompanhando via internet, aqueles que vão ter acesso a essa transmissão, ao recorte dessa ministração na sequência. Nós queremos declarar o favor, a bênção, a misericórdia, a presença. Nessa manhã nós liberamos sobre todos nós uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra, Senhor, de saúde, saúde física, emocional, que as nossas casas, os nossos lares, as nossas vidas sejam invadidas por essa presença do Senhor, pelo Shalom, porque Páscoa comunica para nós libertação, comunica para nós reconciliação. E nesse momento que nós vamos nos expor à Tua palavra, fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Páscoa, uma entrega de amor. Páscoa é um anúncio, é um aviso, é um memorial, é uma ordem. Pastor Teco foi muito feliz na ministração dele, logo no início de abril, e ele trouxe para nós, ele fez uma conexão do Velho Testamento ao Novo Testamento, e Páscoa é isso, é um anúncio, é um aviso, é um memorial, é uma ordenança, que nós devemos celebrar por todas as gerações. Na concepção judaica, é a saída do Egito. Na nossa concepção, é aquilo que Jesus falou, é dessa forma que eu quero ser lembrado. Faço isso em memória de mim. É a ressurreição do Cordeiro. Jesus, em sua última noite com seus discípulos na terra, ele diz como que ele gostaria de ser lembrado. Por isso que todas as vezes que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos alegrando o coração do Pai. Essa entrega de amor nos conduz a uma boa notícia. Páscoa, esse ato de amor, ou essa entrega de amor, fala para nós de boas notícias. O Cordeiro ressuscitou, boas novas, isso é o Evangelho, boas novas, good news, é isso, é sobre isso que nós estamos celebrando nessa manhã. Do grego, a palavra evangelho, que ficou muito comum, evangélicos, evangelho, mas é uma palavra de origem grega, que remetia, sim, boa notícia, boa nova, boa mensagem, mas que estava conectada diretamente ao avanço do Império Romano. À medida que o Império Romano ia se avançando, conquistando terras, eles estavam trazendo as boas notícias de Roma, progresso, conquistas, territórios. Porém, para nós, o Evangelho é a chegada do reino dos céus, através de Jesus Cristo, é as boas novas. Páscoa é boas novas, Páscoa é esperança. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Páscoa é libertação, Páscoa é saída, Páscoa, a Marta mencionou isso, mudança de condição, de um povo que era escravo, para um povo proprietário de terra, para um povo que estava escravizado no pecado, se referindo a nós, condenados, sobre maldição, porque Paulo vai dizer em Romano que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas a Páscoa fala para nós, que nós mudamos de condição, agora nós somos livres, famílias reunidas em torno da mesa, famílias reunidas em torno de uma mesa, uma comunidade reunida em torno de uma mesa, porque nós fomos alvos da reconciliação. Páscoa é sobre triunfo, Páscoa, não podemos nos esquecer, é sobre o Cordeiro, é o que acabamos de cantar, um Cordeiro que rege a história, um Cordeiro que hoje está sentado no trono, é um memorial estabelecido por Deus por todas as gerações. Gênesis 22, a fala de Abraão para Isaque questiona o seu pai, dizendo, aonde está o cordeiro?
E Abraão diz: Deus proverá o cordeiro. Deus proveu para o pai da fé. Porém o anjo não interveio. E o Filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, teve que morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Páscoa é momento de reunir a família, e nesse domingo nós sabemos de centenas de famílias que, para os cristãos, o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus são as duas celebrações mais importantes para nós como cristãos. Por isso nós não podemos negligenciar essa festa, essa celebração. É momento de expectativas, é momento de esperança. Páscoa é sobre esperança. E o pastor Teco, na fala dele, que vale a pena você revisitar, muito bem embasada, com textos, de uma maneira teológica. Páscoa, ele citou isso, é uma ação de memória, é um momento onde mobilizamos a nossa fé. Esquecer o que Deus fez, né, Teco? É tragédia. Esquecer o que Deus fez é tragédia. Ao longo da história monárquica do reino de Israel e de Judá, inúmeros reis esqueceram da Páscoa. E daí veio os reformadores como Josias, Ezequias, Neemias, na reconstrução do templo, Esdras, restaurando a Páscoa. A Páscoa, o Teco falou sobre isso, foi o tema da mensagem dele, é um fato. Jesus morreu. Você recebeu um vídeo, eu enviei isso na sexta-feira, forte. A maneira como ele morreu por nós. Isaías 53, ou Salmo 22, Davi profeticamente, centenas de anos antes, ele vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Mas a Páscoa é um fato, ele morreu, mas domingo pela manhã, ele ressuscitou. A Páscoa é uma oferta, ele se deu para que fôssemos libertos, para que fôssemos livres. Páscoa, da etimologia judaica, significa passagem, você sabe sobre isso. E Êxodo capítulo 12, versículo 17, a instrução que Deus dá a Moisés é: celebrem esse dia como um decreto perpétuo, é uma diretriz, é uma ordenança. Os filhos de Abraão, os filhos da promessa, devem celebrar a Páscoa como um decreto perpétuo por todas as gerações, em torno de uma mesa. Cordeiro, ervas amargas, preparados, expectativas, é isso que Jesus fez por nós também. Orientados por Moisés, os israelitas abateram um cordeiro de Páscoa na noite antes, que seriam libertos da escravidão de 430 anos. O sangue do cordeiro inocente espalhado na armação da porta era o sinal para que o anjo da morte passasse pela casa e não tirasse a vida do filho primogênito. Um cordeiro inocente morre como substituto, da mesma maneira que o inocente, imaculado Cordeiro de Deus morreria em meu lugar, em seu lugar e em nosso lugar. O nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Esse simbolismo está por todo o Velho Testamento, por todas as Sagradas Escrituras. Por exemplo, eu estava pensando ontem à noite, na genealogia de Jesus tem Raabe. E Josué capítulo 2, versículo 17, diz o texto: os espias dão uma instrução para Raabe. E diz, você vai colocar um cordão vermelho na janela. Se você colocar esse cordão vermelho na janela, Jericó será destruída, mas a sua família será poupada. Esse sangue estava simbolizado no cordão vermelho, na janela, na casa de Raabe em Jericó. Ela e toda a sua família foi poupada. E essa entrega de amor, amados, culmina no maior e mais poderoso grito da história: está consumado, está feito. Tem uma frase de um doutor que ele diz que do alto daquela colina
é um PhD em teologia presbiteriano. Ele diz que do alto daquela colina foi dado o maior grito de vitória de toda a história. Houve trevas por cerca de 3 horas. Você conhece a história. Toda a maldição, toda a justiça de Deus, toda a punição, toda a maldade, todo o pecado e o peso do pecado da humanidade, da criação, estava sobre o Cordeiro de Deus. O Deus abandonado por Deus. O Filho que se fez maldição por nós. Quando ele declara lá no Gólgota: por que me abandonaste? A declaração do Filho: por que me abandonou? Está consumado, está feito. Jesus foi crucificado. Não existe Páscoa sem cruz. Não existe Páscoa sem a morte do Filho de Deus que nos amou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma ação de memórias, pastor Teco. E eu queria citar alguns textos para vocês. O primeiro deles, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A visão de João em Pátimos. Apocalipse 1, 18. A visão de João, o discípulo amado. A visão de João em Pátimos, o discípulo amado. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Estou falando de ação de memórias. Primeiro, Jesus vive e possui as chaves. Em outras palavras, ele está dizendo: é eu que mando, é eu que governo a história, é eu que sei os planos que tenho a respeito de cada um de vocês. Segundo, Hebreus capítulo 1, versículo 3, estamos falando sobre Jesus o Cordeiro. Primeiro, Jesus vive e possui as chaves. Segundo, Hebreus 1, 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, e depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Segundo, Jesus sustenta tudo pela palavra. Toda a história, toda a criação, todo o futuro, todo o presente, todo o passado está sustentado pela palavra de Deus. Terceiro, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele estava olhando para o futuro, uma proposta, um propósito, suportou a cruz, desprezando a vergonha, abrindo mão da vergonha, da reputação, se esvaziando, se dando, assentou-se à direita do trono de Deus. Em outras palavras, ele reina absoluto. Nesse exato momento, ele está sentado ao lado do Pai. Jesus reina absoluto. Quarto, João, capítulo 3, versículo 14 a 17, tem Nicodemos, que é um perito da lei, é um escriba, um fariseu, que de maneira clandestina procura Jesus, e Jesus fala algo para ele, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O quarto apontamento nessa ação de memória é que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Jesus está dizendo para nós nessa manhã: aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Amém? 4 ações de memória. Jesus vive, possui as chaves, ele manda, ele rege a história. Segundo, Jesus sustenta tudo pela palavra. Terceiro, Jesus reina
absoluto. E por último, Jesus diz que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Um cordeiro teve que morrer, um substituto em nosso lugar. Nos dias, Jesus e todos os homens maiores de 12 anos em Judeia, em Jerusalém, viajavam a Jerusalém para a festa da Páscoa, enchendo a cidade de centenas de milhares de peregrinos. Meu irmão está chegando hoje de Israel, ele trabalha com festas para judeus, e Jerusalém estava cheia de cristãos do mundo todo, porque isso faz parte desse momento profético. E não era diferente nos dias de Jesus, porque a Páscoa era celebrada em Jerusalém. E o cordeiro vai de forma deliberada para Jerusalém. Vocês lembram da fala do pastor William domingo aqui? Que seus pés, em todo momento, estavam conduzindo ele para Jerusalém. É ali que a história tinha que culminar. Lucas 22, do 1 a 15, só vou citar. Jesus vai dizer nessa última noite com seus discípulos: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer essa ceia da Páscoa com vocês, um memorial. Antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Jesus tem duas missões muito claras: preparar 12 homens para começar o maior movimento da história, que é a igreja do Senhor, e também para consumar no Calvário esse ato de nos reconciliar com Deus. E que missão que ele estava falando? Que missão é essa? Essa entrega de amor. Queria ler com você Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 22. Paulo escrevendo à igreja na cidade de Colossos, uma comunidade de fé. Paulo vai dizer a partir do verso 13, pois ele está dizendo a essa comunidade na cidade de Colosso, mas também está dizendo para nós hoje, século 21, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a saber, irmãos, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, sustenta pela palavra, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscita, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Queria chamar a tua atenção para o verso 20, e por meio dele, Páscoa para mim comunica muito isso, reconciliação. Por meio dele, reconciliar-se, não apenas almas humanas, gente, mas todas as coisas. Todas as coisas convergem para ele. Que coisas? Tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, estávamos banidos da presença de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas Paulo vai dizer no versículo 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Estamos falando de Páscoa, uma oferta de amor. Mediante a morte, oferta de amor,
para apresentá-los santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação ou acusação. Nessa manhã, pelo Espírito, o Senhor está nos lembrando que mediante a obra do Cordeiro, a gente é santo, a gente é inculpável e a gente é livre de toda condenação, de todo veredito, de toda a justiça que caberia a nós. A gente é livre. Páscoa, um ato de amor. Interessante, no versículo 20, na Bíblia judaica, vai dizer, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue a ser executado em uma estaca. A cruz no Império Romano era uma estaca, onde os piores criminosos eram sentenciados pela justiça de Roma, através daquela morte. E novamente no versículo 22, tudo isso para que fôssemos santos, para que fôssemos inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você que está nos acompanhando nessa manhã, através da obra da cruz, através da morte do Cordeiro, a gente é santo, a gente é inculpável e a gente é livre de qualquer acusação. Na cruz é uma entrega de amor. A missão de reconciliar o homem com Deus, a missão de reconciliar todas as coisas com Deus, inclusive a criação, porque no final de Apocalipse diz que todas as coisas serão transformadas, reconciliadas, tudo se fez novo. É isso que Jesus está fazendo. A cruz, amado, é o eixo que liga terra e céu. Cristo foi o nosso substituto. João 17:4, a obra foi consolidada, a missão está cumprida. Jesus falou, está feito, está consumado. Ele não falou, será feito, será consumado. Ele diz, está feito, sangue foi aspergido. E enquanto pensava e orava por esse tempo, ontem de manhã eu estava aqui na comunidade, orando, colocando diante de Deus, esse tempo nosso, durante a semana, o Senhor falando muito comigo. Lembrei de uma experiência que eu tive na África do Sul, de 2014, 2015, dezembro mais ou menos de 2014, nós estávamos em Porto Elizabeth, que é o outro lado da África do Sul, vivenciando um tempo de férias, e é milagre, né? Porque só tem experiências como essa, ou é quem é milionário, ou é quem é missionário. Eu sou missionário. E de repente recebemos uma oferta, e as pessoas que ofertaram, isso aqui não é para sustento, pagar base, escola, é para vocês passearem. Estávamos, enquanto família, do outro lado da África do Sul, em um dia de devocional, enquanto estava orando, eu me deparei com o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21, e que esse texto se apossou de mim. Esse texto, eu encarnei esse texto. Eu passei a viver esse texto, e faço desse texto a minha missão de vida. 2 Coríntios 5, 18 a 21, o apóstolo Paulo está descrevendo também uma carta a outra comunidade na cidade de Corinto. E ele vai dizer a partir do verso 18, e tudo procede de Deus, que por meio do Messias, eu estou lendo numa versão judaica aqui, mas é muito parecida com a NVI, que por meio do Messias, do Yeshua, nos reconciliou consigo e nos outorgou a obra da reconciliação. Deus no Yeshua, ou no Messias, ou em Jesus, estava reconciliando a humanidade consigo, sem lhe imputar os pecados e nos confiando, guarda isso, amado, Ele nos confiou uma mensagem. A Páscoa é sobre uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Portanto, Paulo vai dizer, somos. Ele não diz eu sou, não, somos embaixadores do Messias, do Yeshua. Deus chama a reconciliação todos por nosso intermédio. Nossa tarefa é dizer por ordem de Jesus,
reconcilie-se com Deus, se acerte com Deus. Há uma forma de se reconciliar. Deus fez desse homem sem pecado a oferta pelo pecado, a nosso favor, para que, unidos a Ele, possamos participar de uma forma plena da justiça de Deus. Um anúncio, uma mensagem de reconciliação. E de uma maneira profética, quando eu me deparei com esse texto, e eu senti que foi uma revelação para a minha vida, eu falei, é com isso que eu quero gastar a minha vida. Eu tinha ganho uma corrente de prata da Marta, dos nossos filhos, e comprei uma cruz, lá na África do Sul. E atrás dela, eu pedi para gravar reconciliação em inglês. É isso que a minha vida tem como missão. Reconciliar. O meu papel é ser um agente de reconciliação. Porém, não é só meu papel, é nosso papel. Ele nos confiou. Ele nos outorgou. Ele nos deu uma mensagem para que comunicássemos, para que anunciássemos. Lembra que eu falei que Páscoa é um arauto, é uma comunicação, é falar do Evangelho, reconciliação. Minha vida, minha vocação é sobre reconciliação. Amado, a gente é o povo reconciliado. E carregamos conosco a mensagem da reconciliação. Um povo a caminho, porque a Bíblia toda é sobre um povo a caminho. Paulo vai dizer que a gente é peregrinos, forasteiros. No Velho Testamento, um povo a caminho, com a presença de Deus os guiando. E no Novo Testamento, Jesus dizendo, vem e me segue. E pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas nos chama a atenção para isso, que a tua cruz você tem que pegar diariamente para que você possa me seguir. Somos um povo a caminho, um povo que tem sobre si uma marca, sangue de Cristo aspergido sobre as nossas vidas, uma identidade que possui uma vocação sacerdotal, o povo que anuncia a esperança, o povo que anuncia a reconciliação, o povo que anuncia as boas novas, o povo do Evangelho. Um povo em missão. O passado ficou para trás. Paulo vai dizer nos versos anteriores, 15, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fomos imbuídos, amado, vocês que estão nos acompanhando, da mensagem da reconciliação. E a palavra reconciliação, ela deriva da palavra religare, do latim, que é restabelecer, tornar como era antes. A palavra religião vem disso. Porém, a religião é a tentativa do homem reparar o erro de Adão. Ritos, dogmas, sacrifícios. O Evangelho é sobre aquilo que Jesus fez. Ele fez. Ele morreu. É Ele que fez. O Evangelho é sobre um relacionamento. Só tem acesso ao Pai através de mim. Só tem acesso ao Pai quem está disposto a me seguir e também carregar a sua cruz. Caminhando para a conclusão, Páscoa é uma entrega de amor. Domingo de Páscoa, algo sobrenatural acontecendo em Jerusalém. Jerusalém está cheia de gente de vários lugares para celebrar, porque judeus estavam espalhados por várias províncias, e eles vão culminar em Jerusalém na Páscoa. Jerusalém está agitada, e Jesus entra em Jerusalém, você conhece, ele passa mais ou menos uma semana, pastor William citou, domingo de Ramos, ele entrando em Jerusalém, para que no outro domingo, ele ressuscitasse. Eu queria concluir esse nosso momento, indo com vocês para o texto de João capítulo 20, que é domingo da ressurreição. Jesus ressurreto, aparece a sua comunidade de discípulos. Jesus vai ressuscitar, e de repente ele se manifesta, ele se apresenta, ele diz, eu ressuscitei aos seus discípulos.
E no verso 1 do capítulo 20, ele vai dizer: no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estando escuro, João está narrando para nós. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem a Jesus amava, que é João falando de si mesmo, é como ele se sentia. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Verso 3, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Versículo 11, Maria, a Madalena, a primeira pessoa que Jesus aparece. Maria, porém, verso 11 do capítulo 20, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estamos falando de Páscoa, uma oferta de amor, um anúncio, uma proclamação, uma mensagem. Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe o que lhe dissera. Jesus vai ao encontro da comunidade de discípulos, versículo 19, capítulo 20. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E com isso soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebam o Espírito Santo. Boas novas. Páscoa é esperança. Páscoa é sobre uma entrega de amor. Maria no túmulo, e Jesus avisa ela para comunicar aos discípulos que ele havia ressuscitado. A ordem de Jesus para Maria também é uma ordem para nós nesses dias, século 21. Vá aos meus irmãos e conte que eu ressuscitei. Vá aos meus irmãos e conte que eu voltei para o meu Pai, mas um dia eu vou retornar. Amado, nós temos uma mensagem: o nosso Cristo ressuscitou, o nosso Cristo está vivo, nós somos imbuídos de uma missão, nós somos imbuídos de uma mensagem, a gente é reconciliador, fomos reconciliados para reconciliar, não podemos nos abster dessa missão. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você está em missão, ou você é alvo da missão. Carregamos uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Jesus indo ao encontro da comunidade, e eles estão amedrontados, acuados, coagidos, intimidados, e talvez é assim que você se sinta nessa manhã, intimidado. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão entrando em pânico, onde as pessoas estão tendo surtos emocionais, psíquicos, com tudo aquilo que nós estamos vivendo como sociedade, século 21. Porém, o Senhor está dizendo nessa manhã para nós: não tenham medo. Não tenham medo.
Eu sou o Cordeiro, que estive morto, mas agora vivo. Nessa manhã, você que está nos acompanhando, o Senhor está dizendo para você, em meio àquilo que você está vivenciando, e eu não sei, mas tudo está tão claro diante do Senhor. O Senhor está dizendo para ti nessa manhã, não tenha medo. O Senhor está dizendo para nós essa manhã, recebam da minha vida, recebam da minha presença. Eu estou com vocês, eu prometi, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Nessa manhã Ele está dizendo para nós, como fui enviado, eu envio vocês. Como fui enviado, eu envio vocês. E nessa manhã, Ele também está dizendo para nós, recebam o Espírito Santo. Sejam envolvidos pela presença do Espírito Santo. Vão e contem. Estamos falando sobre Páscoa, pensando em nós enquanto comunidade, pensando em nós enquanto família de fé, pensando em nós como famílias. O que estamos comunicando enquanto famílias? Qual a mensagem que nós estamos transmitindo como família? Somos reconciliadores? Somos aqueles que transmitem, que comunicam, que anunciam boas novas? O que está saindo da nossa vida? O que estamos comunicando enquanto família? Nossa missão, amado, é ser testemunha, levar a mensagem da reconciliação. Nossa missão, amado, é contar. Nossa missão é falar. Nossa missão é pregar. Nossa missão é anunciar. O que as pessoas vão fazer com isso, foge de nós a responsabilidade. Mas a gente é arauto, proclamadores, agentes de reconciliação. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. Há muitos, estamos falando de mesa. Na sua casa, uma mesa posta para celebrar a Páscoa. Aqui nesse ambiente estamos em torno de uma mesa. Mas há muitos que precisam ser convidados a se assentarem em torno da mesa do Rei, a serem incluídos, a serem ouvidos, a serem curados, a serem restaurados, a se colocarem em pé. Essa é a nossa missão. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Ele. Tudo é para Ele, por meio dEle, através dEle. Essa é a nossa mensagem. Encarnamos a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa tarefa como discípulos. Reconciliarmos com Deus, nos reconciliar uns com os outros em família, reconciliar todos ao Abba Pai. Após a sua ascensão e descida do Espírito Santo, você vai ver lá no livro de Atos, inúmeras vezes Pedro dizendo, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Nós somos testemunhas. É isso que o relacionamento com Jesus faz. Ousadia, valentes. O Evangelho permeou e se infiltrou sobre a sociedade romana, fazendo dos primeiros cristãos mártires. Porém, o Império Romano ruiu e a Igreja do Senhor prevalece. E sempre prevalecerá, porque Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. Perguntas, do que você tem tido medo? O que tem tirado a tua paz? Qual é o seu medo? Por que você está atribulado, inquieto? Ele está dizendo para nós essa manhã, não tenha medo, Juliana, Daniel, Janaína, Fernandinha, não tenha medo, eu estou com vocês. Jesus nasceu, encarnou, morreu e ressuscitou para que tenhamos vida plena, uma vida com propósitos. Shalom na etimologia hebraica é paz plena, vida plena.
paz nas relações com Deus, na nossa relação com Deus, paz com a gente mesmo e paz uns com os outros. A Páscoa é um memorial, que temos um Salvador, que temos um Libertador, que fomos perdoados, que o perdão de Deus nos alcançou, porque Ele tomou a iniciativa. A Páscoa é um memorial, que temos um Salvador, porém, um Senhor. Muitos só têm um Salvador, Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Um Libertador, que fomos perdoados, o perdão de Deus nos alcançou, Ele tomou a iniciativa. Celebremos a Páscoa, ensinamos e possamos vivenciar esse princípio como família, como amigos e como comunidade. Proclamamos a todos e sinalizemos como João Batista da nossa geração, em meio ao caos, aos medos, às incertezas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigamos o Cordeiro. Cristo venceu, Cristo triunfou. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Eu sou o que vive. Finalizo com esse verso. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Amém, amados? Feliz Páscoa a todos vocês. Queria chamar a Marta, ela vai facilitar comigo aqui a ministração da ceia. Antes de nós facilitarmos a ceia, você que está nos acompanhando, possivelmente você já está aí com pãozinho, com suco de uva, e eu queria também, quando Jesus ressuscita, ele aparece alguns grupos de pessoas, Madalena, Maria Madalena, os discípulos, lá em João 20, e Lucas fala que ele aparece a 2 discípulos ao caminho de Emaús. E é interessante, presta atenção no que eu vou falar, comunidade e discernimento. Não foi ao encontrá-lo no caminho, estou falando sobre os discípulos de Emaús, não foi ao encontrá-lo no caminho, não foi ao terem os corações aquecidos, enquanto o ouviam, não foi ao terem suas mentes iluminadas com uma nova perspectiva da Escritura, foi num simples gesto comunitário que os seus olhos se abriram, foi no partir do pão, que a realidade da nova criação se revelou, um gesto simples e discreto abriu-lhe os olhos, não foi um milagre, nem um discurso eloquente, foi apenas um singelo gesto comunitário, um pão partido que lhe abriu os olhos, a mente e o coração. Desde então, o discernimento acontece na comunhão da comunidade, que em seu nome toma, abençoa, parte e reparte o pão. Vou repetir. Desde então, os discípulos estavam ali ouvindo a narrativa de Jesus, mas quando Jesus parte o pão, como esse pão que você tem em cima da sua mesa aí, que a gente vai partir ele juntos, um pão árabe. Desde então,